Estamos de volta com a entrevista coletiva. Hoje estamos entrevistando Beatriz Jansen Ferreira, doutorado em educação, docente da Unicamp, enfermeira, consultora do Ministério da Saúde e professora de saúde coletiva. Bom, Beatriz, nós falávamos no bloco anterior sobre acolhimento. Isso tem sido ensinado de maneira insistente para os nossos profissionais? É uma preocupação do Ministério da Saúde melhorar o acolhimento, o recebimento do paciente no posto de saúde, no hospital, ou não? Ou simplesmente tenta se ensinar a matéria e esse assunto cada um faz aquilo que trouxe de casa, aquilo que aprendeu no berço? Não. Eu acho que essa compreensão, né, por parte dos professores da universidade é muito clara, é muito explícita. A gente tem as diretrizes curriculares, né, que o Ministério da Educação coloca, e dentro dessas diretrizes isso está posto, né, isso está colocado para as 14 profissões. Então, acho que isso é uma coisa bem desenvolvida, né, dentro da academia. Agora, veja, uma coisa é você, na área da saúde, construir esse conhecimento junto com o seu aluno em sala de aula. Outra é viver isso numa situação de assistência, numa situação de prática, né? E eu acho que o que é muito peculiar da formação em saúde é que, assim, o erro, ele absolutamente pode ser admitido, ele tem que ser evitado, né, as últimas consequências. Mas o erro, quando acontece, ele é imediato, ele é uma coisa que traz já um dano, um sofrimento muito grande, né? Então, por conta disso, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o conhecimento técnico, que, é claro, é fundamental quando a gente vê essas barbaridades aí que aconteceram, né, ultimamente, profissionais técnicos de enfermagem, no que eu vi na imprensa, né, colocando glicerina, tocando medicamento. Obviamente que isso é inadmissível, né? Mas o que eu acho que a gente tem que entender e que o mundo lá fora, que vamos dizer assim, tem uma qualidade em formação em alguns aspectos muito avançado, muito melhor do que o nosso, é trabalhar isso de forma conjunta. Quer dizer, o conhecimento técnico é tão importante quanto a formação humana, quanto a formação ética. Essas coisas andam juntas. Uma não existe sem a outra, né? Agora, eu queria falar, desculpe, viu, Zezé, já vou passar para você. Muitas vezes, quando o atendimento é ruim, estou falando aqui, por exemplo, Campinas, o atendimento não está bom, etc. Falta dinheiro? Eu até acho que falta, mas tem gente que fala assim, não falta. Falta é gerenciamento. Gerenciamento se aprende também nesses cursos ou não? Se aprende, mas, na minha opinião, não se aprende com a qualidade que deveria se aprender, né? O espaço que essa área de conhecimento tem nos cursos de saúde, eu acho que ainda é muito pequeno para essa demanda, para a importância que tem, né? E quando você fala de gasto, veja, o Brasil ainda gasta muito menos do que devia gastar. Sim. O gasto em saúde a gente contabiliza como dólar por habitante ano, né? O Brasil tem gasto na faixa de 300 a 400 dólares por habitante ano. Os países da Europa e, vamos dizer, os países que são mais referência em saúde gastam por volta de 1.500 dólares por habitante ano. Então, assim, nós precisamos gastar muito mais, mas gastar com uma gestão muito mais efetiva, com um controle muito maior, né? Como eu falei, saúde e educação são áreas caras e vão ser caras sempre. Minha preocupação é que, assim, às vezes a gente gasta menos que lá porque pagamos menos salário para quem trabalha aqui, mas, sabe, apenas uma hipótese para não pegar um número fechado e analisar somente em cima de número. Gastamos menos, né? Porque temos menos, o orçamento, como eu falei, a questão da saúde como um todo, ela passa por 3 grandes pilares: formação de pessoal, financiamento e gestão. O financiamento precisaríamos gastar mais mesmo, precisaríamos ter um financiamento maior, né? E que eu acho que o Brasil vem crescendo, vem melhorando, vamos dizer assim, as últimas gestões aí do ponto de vista de ação do Ministério da Saúde têm sido muito assertivas, elas têm, acho que, avançado nesse campo, mas assim, a gente precisaria de mais. Por quê? Porque o nosso país é um país continental, é um país enorme e é um país que tem essa peculiaridade, ele é extremamente desigual, infelizmente, ainda. Bia, essa era a minha pergunta, né? Pelo Ministério da Saúde, você passeia por esse país inteiro e vê essas diversas realidades. A realidade aqui de Campinas,
ela difere muito desses outros pontos aí do país? Então, Campinas sempre teve a tradição de ser uma das referências em saúde para o país, né? Nós começamos, por exemplo, o conceito de rede a trabalhar com essa ideia, né, de unidades básicas de saúde muito antes que quase todo mundo no país, né? A Campinas sempre foi inovadora e sempre teve uma qualidade no seu atendimento, tanto com as grandes contribuições da Unicamp, mas também da PUC, de Campinas, nós sempre tivemos um trabalho de grande valor, de grande avanço. Atualmente, acho que nós temos muitos problemas, né? Temos problemas de fixação de médico, temos problemas de infraestrutura das unidades básicas de saúde que precisam serem melhoradas, ampliadas, né? E acho que em relação a recursos humanos, eu não tenho os dados assim tão atuais, mas acho que precisamos de mais profissionais, né, Beatriz, contratados. Nós aqui, né, que de vez em quando precisamos de médico, nós temos uma expectativa, assim, quando você vai ser internado, vai consultar, de que o cidadão que está lá é um cidadão diferenciado. Nós não conseguimos ver um médico como um profissional que está lá para ganhar dinheiro, pelo menos a população não vê assim. A gente entende um médico, um profissional, como alguém que tem um dom especial, uma vocação, um sacerdócio. Isso existe mesmo? Ou eles se formam, como todos os outros, só para ganhar dinheiro, é mais um negócio na vida deles? Não, olha, eu só acho que sacerdócio é um pouco pesado. Eu acho que assim... Mas também, olha, também não serve como exemplo mais, para falar bem a verdade, viu? Vamos se esquecer o sacerdócio. Não, mas eu acho assim, olha, o profissional de saúde, ele escolhe essa profissão porque ele quer também ascender socialmente, ele quer ser bem remunerado para aquilo que ele faz. Mas eu costumo dizer, agora em julho, fiz 30 anos de trabalho. E eu costumo dizer que, assim, existe uma cesta básica para quem quer trabalhar com saúde, né? Evidentemente, querer ganhar bem é um aspecto. Mas, assim, em primeiro lugar, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar das pessoas. Você tem que entender que o seu trabalho, seja como médico, enfermeiro, psicólogo, dentista, envolve uma questão que é humana, que é o sofrimento humano. E, portanto, a sua disponibilidade para isso, ou ela é adequada, ou você vai ser um profissional medíocre. Porque você o erro... vai espalhar o sofrimento, exatamente, por onde quer que você passe, né? E porque a sua ação é muito imediata, né? Se eu estou, não que em outras profissões isso não aconteça, mas se eu estou fazendo um programa num computador, quer dizer, eu erro, eu conserto e, né? Quer dizer, o custo daquilo é muito menor. Né? Quando eu erro com uma pessoa, eu estou falando aqui de erros sérios, evidentemente eu causo um dano enorme. Mas quando eu erro porque eu sou grosseira, porque eu não escutei, porque eu não acolhi, porque eu julguei, uma das questões que a gente fala muito. Veja, como profissional de saúde, eu não posso julgar o meu paciente, né? Eu posso até não gostar de tatuagem, de piercing ou de qualquer coisa, hipoteticamente aqui falando. Mas se o meu paciente chega com 35 piercings, 50 tatuagens, ali, naquele momento, ele é um brasileiro que, porque nasceu aqui, tem direito ao Sistema Único de Saúde e eu, naquela condição, sou uma profissional que tenho a obrigação, o dever de tratá-lo da melhor maneira possível, porque esse é o meu ofício. Então, acho que se isso começa a ser ensinado, e aí eu, né, desses 30 anos, sempre fiquei com os alunos em unidades básicas de saúde, também fiquei em hospital. Mas veja, se o aluno entende que ele está lá às 7h30 da manhã para atender o seu João, a Dona Maria e tal, e ele tem que atender da melhor maneira possível, dando o seu melhor, se ele aprende isso, e a gente tem iniciado os estágios, né, as atividades práticas já no primeiro ano, se ele aprende isso de cara, e aí para isso tem que ter comprometimento, tem que ter rigor, né, na postura dele, e temos um problema, os alunos cada vez são mais jovens, então isso é mais difícil, né? Mas se ele aprende isso, certamente ele vai ser um bom profissional. Bom, conversamos com Beatriz Jansen Ferreira, aprendemos um pouco mais, né? Esse universo, né? É um universo totalmente novo. Eu ia perguntar a ela, não vai dar tempo, que sugestão ela daria para
um prefeito que fosse eleito aqui em Campinas, mas vai ficar para uma próxima entrevista. Beatriz, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a vocês, foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Zezé, obrigado, boa noite. Zé, boa noite, telespectadores. E boa noite a você também. Entrevista coletiva volta na próxima semana. Uma boa semana a todos e até lá.